Olá, sejam muito bem-vindos. E hoje é o último episódio da história da vida do rei Davi. E que vida emocionante ele teve, né? Muito emocionante mesmo. Mas você sabe qual a lição mais importante que Davi aprendeu na vida dele? Você sabe? Você lembra? Isso mesmo! Davi aprendeu a obedecer a Deus e a gente também deve aprender, né? Mas Davi já estava com 70 anos. Ele já estava bem velhinho e ele já tinha sido rei de Israel por 40 anos. É bastante tempo, né? E Davi, ele tinha enfrentado muitas batalhas, né? Ele enfrentou muitas batalhas. E agora Deus tinha dado para Davi 10 anos de paz, de tranquilidade, não tinha batalha, os inimigos não atacavam. E você acha que Davi estava assim, que chato, não tem o que fazer? Que nada. Tinha muita coisa para fazer lá em Israel, muita mesmo. Davi não parava. E ele ficava lembrou das alegrias e também dos sofrimentos, mas ele se lembrava também de tudo que Deus tinha feito, de tudo que Deus livrou ele. E ele então tinha muita alegria no coração. Então, Davi reuniu muitas pessoas que soubessem cortar pedra, mas bem bonita, deixar as pedras bem bonitas. E também para fazerem milhares e milhares de pregos de aço. E também ele ajuntou bastante madeira de cedro, que era a melhor madeira que existia, uma das melhores, né? E também bastante bronze. Mas por que será que Davi estava reunindo tudo isso? Para que ele precisava de tudo isso? É porque um tempo atrás, quando ele tinha sido coroado rei, ele decidiu que ele iria construir um templo para o Senhor. Porque ele pensou, eu moro aqui nesse palácio maravilhoso, um palácio enorme, cheio de coisas, lindo, maravilhoso, e Deus está num tabernáculo. Porque não sei se vocês lembram, lá na história de Moisés, Deus mandou que eles construíssem um tabernáculo para ele e para as pessoas adorarem ele também. Que era assim, feita de tipo cabana, sabe? Então, Davi amava muito o Senhor e ele queria então construir um templo para o Senhor. E ele foi para o profeta Natã e perguntou, pediu o conselho do profeta Natã. E o profeta Natã disse assim para Davi: Deus mandou dizer para você que um filho vai nascer de você e ele será um homem de paz. Salomão será o seu nome. Haverá paz e segurança em Israel enquanto ele viver. Ele construirá uma casa para mim. A época de Davi foi um reino de muitas batalhas. Então, o filho de Davi, Salomão, que seria o novo rei, ele queria construir o novo tabernáculo, o novo templo de Deus, e também porque ele teria paz naquela época. Então, Deus fez uma promessa que a partir da família de Davi, ele ia constituir um reino para sempre. Nossa, que promessa maravilhosa! Davi assim nem entendeu tudo de verdade, porque era muita coisa, ele nem conseguia entender o que tudo isso significava. Mas ele ficou muito feliz porque Salomão seria o rei, o filho dele seria rei e o filho dele construiria o templo do Senhor. Quando Salomão já estava com uns 20 anos, Davi falou: eu preciso aconselhar Salomão e começar a ajudá-lo a pensar na construção do templo. Davi tinha feito uma lista das coisas que ele tinha guardado para esse templo. E a lista era enorme e tinha assim muita madeira
madeira, tinha assim muito aço, muito bronze, tinha também ouro e prata. E era tanto, 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 que daria assim hoje mais ou menos uns 10 bilhões de dólares. E Davi então chamou Salomão, aí eu tô com Saul na cabeça, e chamou então Salomão e falou: Salomão, você vai construir um templo e você vai construir o templo mais maravilhoso e mais incrível para que todo mundo veja a glória e o poder de Deus. E Davi também deu vários conselhos para Salomão. Ele falou: Salomão, você foi escolhido por Deus para ser rei e você foi escolhido para construir o templo dele. Ele começou a encorajar Salomão, falando: olha, você precisa sempre obedecer os mandamentos de Deus. Porque Davi se lembrava na vida dele, quando ele obedeceu a Deus, Deus deu muita alegria e muitas vitórias, mas quando ele desobedeceu a Deus, teve as consequências do pecado e também a disciplina de Deus. Então Davi encorajou Salomão: seja forte e corajoso e sempre obedeça a Deus. Então Salomão não podia construir o templo sozinho. Então ele chamou carpinteiros que sabem trabalhar com a madeira, os melhores e mais experientes. Ele também chamou pedreiros, ele chamou pessoas que sabiam, né, os artesãos que sabiam trabalhar com ouro, com ferro, com o bronze. Ele chamou uma equipe de ponta, a gente pode dizer assim, os melhores profissionais para trabalhar lá no templo. Então, Davi chamou os líderes de Israel e pediu para que ele ajudasse Salomão a construir o templo. E eles recordaram então do tempo, de todas as coisas que Deus fez, e eles ouviram o rei amado deles, o rei Davi, falando das coisas maravilhosas que Deus tinha feito. E Davi também, ele começou a organizar como seria aquela adoração lá no templo. Então, ele separou milhares de pessoas. Uns iriam cuidar do templo, outros iriam tocar os instrumentos, outros iriam cuidar da direção daquela adoração, outros iriam cantar, e aliás tem muitos cânticos que Davi escreveu que está no livro de Salmos, que a gente pode ver até hoje, está lá na Bíblia. Então os cantores, Davi preparou e organizou tudo para quando o templo fosse construído para ser adoração lá no templo. E Davi também queria ficar seguro de que o reino seria mesmo de Salomão. Porque Davi tinha outros filhos e ele tinha um filho mais velho chamado Adonias. E Adonias, ele era assim que nem Absalão, ele era alto, era bonito e ele cativava as pessoas. E Adonias então começou, mas ele era muito orgulhoso também, ele disse: eu vou ser rei. Ele nem sabia que Deus tinha ordenado que Salomão fosse o rei, mas ele não estava nem aí. Ele falou: eu vou ser rei e pronto. E como ele cativava as pessoas, várias pessoas começaram a seguir Adonias. Até Joabe, que era o comandante do exército de Davi, foi seguir Adonias. Então Adonias teve uma ideia. Ele organizou uma grande festa num lugar lá, para as pessoas ir lá, nessa grande festa com bastante gente, ele ia dizer que ele era o novo rei, que agora ia se declarar o novo rei de Israel. Mas o profeta Natan, ele ouviu tudo. E aí ele correu e foi lá para Batseba, que era a mãe de Salomão. Ele foi lá e contou para Batseba, encorajou ela a contar para Davi. Então ela foi para Davi e contou tudo que o profeta tinha falado para ela. E ela encorajou Davi a agir.
E claro, Davi jamais, ele falou, eu não vou desobedecer a Deus. Deus falou que Salomão tem que ser o novo rei e que ele vai construir o templo. Então, Davi chamou de novo os líderes, né, lá os líderes de Israel, e falou para eles, olha, eu quero que vocês peguem a minha mula, a mula real, coloque Salomão em cima da mula e andem por toda a cidade, para que todo mundo veja que Salomão será rei. Depois disso, vocês vão levar Salomão até o riacho de Gion. Esse riacho, ele ficava perto onde estava acontecendo a festa, onde ia acontecer, né, a festa do outro filho de Davi, de Adonai. Então, assim, ele falou assim, e assim depois, chegando lá na fonte, vocês vão ungir Salomão rei, depois vão tocar trombeta e todo mundo vão gritar que ele é o novo rei. Então assim eles fizeram. Quando aquela mula real, só Davi podia usar. Então, quando viram Salomão montado na mula do rei, eles já entenderam que Salomão seria o próximo rei. Salomão era o rei. Então eles começaram a acompanhar e ele andou por toda a cidade e foram lá no riacho, né, na fonte de Gião, e chegou lá e eles consagraram Salomão o novo rei de Israel. E tal como Davi falou, eles tocaram as trombetas e eles começaram a gritar, viva o rei Salomão, viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. E nisso o povo começou a tocar música e cantar, e cantar, e cantar. Vendo Shalom, e eles começaram a cantar, e aquela alegria, aquela festa toda. E foi tão alto, que lá onde estava Adonias fazendo aquela festa, eles ouviram e viram o povo gritando, viva o novo rei, viva o novo rei. E naquele momento Adonias entendeu que ele tinha perdido e que Salomão já era o rei de Israel. Todo mundo foi lá para Jerusalém acompanhar, gritando e cantando. E Salomão então sentou-se no trono. E quando Davi viu, Davi ficou muito emocionado de ver o filho dele como rei de Israel. E lembra o que aconteceu? O que Davi falou para Salomão, para ele ser? Vocês se lembram? Isso mesmo, para Salomão obedecer a Deus. Mas será que Salomão obedeceu a Deus? Não. Salomão não obedeceu a Deus, não foi um rei obediente. E depois vieram outros e outros reis e ninguém mais foi obediente a Deus. Então, Deus permitiu que os inimigos voltassem a atacar Israel e foram vários e vários ataques de vários reis. E todos os ataques eles perdiam e perdiam e perdiam porque os reis estavam sendo desobedientes a Deus. Até que um dia um rei foi lá, pegou o povo cativo e levou para a terra dele como escravo, levou aquele rei também, que não era o rei Salomão, era já outro, então, e destruiu o templo de Salomão. O templo foi destruído. E agora? Mas e aquela promessa que Deus tinha feito? E agora? Será que aquela promessa que da família de Davi seriam feito, ele ia estabelecer o reino de Deus sobre a terra? Será que Deus não ia cumprir a promessa dele? Claro que ia, porque Deus cumpre as suas promessas. Deus não mente. Deus, o que ele fala, ele faz. Então, o tempo passou. Foi passando muito tempo. 400 anos se passaram. 400 anos se passaram. E Deus enviou o seu filho Jesus. Deus falou para os pais aqui da terra, para os pais de Jesus. O Senhor falou para José e Maria. Maria
se casou com José e José era da família de Davi. Olha só, então Deus falou para eles, o Senhor Deus lhe dará, vai dar para Jesus o trono de Davi. Está escrito em Lucas 1:32. Então, Deus prometeu e Deus cumpriria. Jesus não foi coroado o rei naquela época aqui na terra. Ele foi para o céu. Mas Deus prometeu que um dia Jesus vai voltar. E Jesus vai reinar sobre toda a terra. E todos os governantes, os presidentes, os ditadores, todos vão se curvar diante do Senhor e Rei Jesus. E Deus cumpre a sua promessa. Jesus vai voltar e Ele vai reinar sobre a terra e nunca mais terá tristeza. Deus vai fazer um reino eterno e de alegria. Assim como Deus prometeu a Davi, Ele vai cumprir, tá bom? Então, nós vamos hoje, como é a última história da vida do rei Davi, nós vamos terminar com uma música. Quem me poderá salvar? Jesus Cristo com seu sangue. Quem me poderá limpar? Jesus Cristo com seu sangue. Então se lembra dessas duas coisas. Obedeça ao Senhor Deus, porque quando a gente obedece, Deus dá vitória e alegria. E quando a gente desobedece, vem a tristeza, vem as consequências do pecado e também vem a disciplina de Deus. Mas se você não consegue obedecer, se tem alguma área na sua vida que você não consegue obedecer, peça ao Senhor Jesus, Jesus me ajuda a obedecer, está sendo difícil para mim. Obedeça a Jesus. Jesus vai honrar o que você está pedindo e Ele vai te ajudar, tá bom? Então, e não se esqueça também que Jesus vai voltar. Ele está vindo já. Logo, logo Jesus vem nos buscar. Então, entregue a sua vida a Jesus se você ainda não entregou e peça perdão dos seus pecados. Então, nós vamos orar, mas antes não se esqueça, deixa o seu joinha para a tia Biga, comenta para mim o que você mais gostou na história ou em toda a história do rei Davi, o que mais marcou você, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. Então agora cruza os seus dedinhos, fecha os seus olhinhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, porque nós temos o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis e grande Senhor. E obrigado que nós podemos pedir para Ele nos ajudar a obedecer. E obrigado porque o Senhor está vindo reinar e trará grande alegria para todos aqueles que creem e confiam no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, um grande beijo e até a próxima história.